Sim, Léo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu que fala direto com os beneficiários, né? Sim. Qual foi o impacto, assim, que deu? Porque eu ficava pensando, né? Eles se acostumaram com os R$600 ali do auxílio, né? E aí baixou para 300. Então, o que aconteceu, assim? Qual foi o impacto? O que tu sentiu do teu público em relação a isso? E qual é a tua perspectiva em relação a quando zerar, né? Quando eles começarem a não ganhar mais? Então, a fala do Paulo Guedes é um pouco complexa sobre isso, porque ele falou em um pouso gradual nesse auxílio emergencial, só que na minha interpretação esse pouso gradual não aconteceu de forma gradual, e até acredito que não seja exatamente a culpa do Paulo Guedes, mas de toda essa polêmica que teve de 1 milhão de opiniões sobre auxílio emergencial dentro do governo, que ninguém se decide lá, é cada um remando o bote para um lado, então eles ficam andando em círculo. É um eterno 360 o nosso governo. E aí o que aconteceu? Passou de 600 para 300. Quando passou de 600 para 300, teve um corte. Muitos beneficiários já pararam de receber ali, já ficaram para trás, certo? Depois teve a questão das análises, bloqueios, demora na análise. E ainda pior, quem demorou para ser analisado pelo governo está perdendo no final. Porque as parcelas do auxílio extensão, é só o complemento para chegar até dezembro. Então, se o governo demorou 3 meses para te aprovar, você perde 3 parcelas no fim. E isso dá para corrigir via judicial, tá? Eu quero destacar isso. Se o beneficiário ir até um juizado especial federal, ele pode abrir um processo gratuito, sem advogado, e sem precisar escrever uma petição, nada. Ele só precisa escrever exatamente de forma clara que ele preencheu os requisitos durante todo o período, apresentar os documentos que comprovem isso, que na Justiça Federal tem uma chance bem alta de ele reparar essas parcelas que ele deixou de receber. Mas não fugindo da pergunta sobre esse pouso, saiu de 600 para 300. E não saiu apenas de 600 para 300, tinha família que tirava 1.800, que eram famílias do Bolsa Família, que tinha mais em questão de mãe solo, mais um beneficiário. Dali já saiu para 600 no máximo, 2 cotas com essa extensão. E agora passa disso para nada. Onde que é um pouso gradual isso? E isso não é apenas do lado dos beneficiários. Eu aposto, não tenho tanto contato com comerciantes, mas isso deve ter um impacto, sim, nos mercados, deve ter um impacto no comércio, porque as pessoas, a partir do momento que elas estão enxergando que o benefício está acabando, o Bolsa Família é um benefício que não chega nem a R$200 de média. Então isso também dá um impacto na economia. Então a economia também vai sentir nessa virada de ano, nesse Natal, Ano Novo, e a perspectiva para o início de 2021 é bem complicada. Tá, e quem recebeu, por exemplo, 3 meses depois recebeu a análise, eles vão continuar recebendo até março, por exemplo? Não. Por exemplo, você começou a receber em abril. Você recebeu abril, maio, junho, julho, agosto. 5 parcelas de 600. Aí você recebe setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 4 de 300. Porém, se você lá no começo demorou, você entrou em julho. Você recebeu julho, agosto e setembro, certo? Depois você recebeu outubro, novembro, as parcelas de 600, certo? E aí você recebe uma de 300 em dezembro. Essas parcelas de R$300, ela é um complemento para chegar até dezembro. É só para levar até dezembro. Mas você não são todos que têm o direito às 4 parcelas. Por isso que eu falei do juizado especial. Se a pessoa se cadastrou lá em abril, no primeiro dia, teve gente lá no dia 7 que fez o cadastro e demorou muito a análise, e eles preenchiam os requisitos. O governo não abre opção para você fazer esse reparo desses meses que você ficou sem receber. Você pode buscar a Justiça Federal de graça, sem advogado, sem precisar saber escrever um texto, uma petição, nem nada disso. Ô, Léo, tu tem algum artigo até que tenha esse link, que tenha bem explicadinho, um passo a passo para a galera, para a gente disponibilizar depois? Eu quero destacar, lá no canal Consulta Pública, tem uma entrevista com o advogado Matheus de Araújo, que ele já ganhou diversas causas nisso, e ele disponibilizou para a gente um modelo de ação. Ou seja, o beneficiário pega aquele modelo, ele troca os dados, tem que personalizar, claro, cada um tem que colocar, tem que editar um pouco, porque aquele é um modelo bem genérico, porém a petição está pronta ali. Já diz até exatamente, tem a entrevista com ele no canal Consulta Pública, é só procurar lá, Matheus de Araújo, ele explica como fazer, como funciona o juizado federal especial, e lá no nosso site a gente disponibilizou um modelo completo, a pessoa personaliza e vai conseguir abrir uma ação no juizado especial federal. Importante, juizado especial
federal. Se no juizado especial estadual não consegue fazer essa petição, porque o auxílio emergencial é pago pela União. Então tem que ser sempre o juizado especial federal, mas tem lá no Consulta Pública, vocês conseguem utilizar esse modelo. Até outros advogados também podem utilizar esse modelo lá. Se quiserem fazer alguma ação, muitos estão fazendo ações gratuitas para beneficiários, para o reparo do pagamento do auxílio emergencial. Eu acho bem bacana que, como não tem uma prorrogação para 2021, quem deixou de receber alguma parcela, é interessante que consiga esse reparo aí nos próximos meses. Geralmente as ações estão sendo rápidas, em alguns casos o governo nem está se defendendo, porque a demanda é alta, então a Advocacia Geral da União, em alguns casos, o juiz está solicitando a defesa, eles nem estão fazendo nenhuma defesa. Ah, legal. Não, e bacana. Só um pouquinho já. Como é que eu acho lá no canal, pela pesquisa ali mesmo? Peraí que eu vou... advogado. Eu vou mandar para vocês o link para a gente compartilhar, que eu acho que é bem bacana, né? A gente tá... Isso. Deixa eu ver aqui, eu tô tentando achar aqui, mas, cara, tem muita coisa. A gente posta bastante. Aqui, é aquele de um mês atrás, juizado especial, receber todas as parcelas e restabelecer auxílio emergencial, é esse? Isso mesmo. Tá, eu vou abrir aqui e já vou botar no chat pra galera, né? Deixa eu pegar aqui o linkzinho para compartilhar. É uma entrevista bem bacana e acredito que ajuda, né? Às vezes o beneficiário... algumas pessoas me falaram, olha, é difícil, Leonardo, eu tenho que baixar esse arquivo, tenho que editar, tenho que buscar a Justiça Federal, e eu sei que é complicado, mas assim, a gente não consegue ir muito além disso nessa ajuda, porque o governo federal também não dá muitas opções. E o que aconteceu também? Eles abriram um espaço de recurso que eles chamaram de um recurso super democrático, que era através da DPU, a Defensoria Pública da União, que tem um quadro de funcionários restrito e teve uma atuação bacana. Só que o método de restabelecimento deles, na minha opinião, não foi o mais correto. A partir do momento que a pessoa entrou com o processo na DPU, a DPU resolvia de maneira administrativa, com acordo com o Ministério da Cidadania. Então, eles provavam que o beneficiário tinha o direito e ele passava a receber a partir do dia dessa decisão, certo? Só que eles não restabeleciam desde o início, ou seja, o período que o beneficiário ficou em análise não conta. A DPU conseguia que eles iniciassem a receber, começassem a receber a partir do momento que o caso fosse analisado. Só que, na minha interpretação, esse beneficiário que preencheu os requisitos e solicitou no início, ele tinha que receber retroativo esse tempo, esse período que ele ficou sem receber. Porque se outra pessoa que fez o cadastro no mesmo dia começou a receber o auxílio emergencial, por que ele começou a receber depois vai receber menos parcelas? Né? Na minha interpretação, isso é muito óbvio, e eu fico bem assim, impressionado de como que a mídia ignorou isso nesse pagamento do auxílio emergencial. Tá louco. Deixa eu falar, Jadre, desculpa. Tá no mundo já. Sim. Não, já me desmutei. Não, sim, é justamente sobre isso. Eu ia comentar que é muito bacana essa iniciativa de alguns advogados, né, de tratar de graça essas causas, né, porque sacanagem, a pessoa assim não ganhou auxílio emergencial, vai ter que entrar com uma ação, e nisso a pessoa ainda tem que pagar advogado e tal, né, tipo, ela foi lesada pelo governo, vai tentar reparar, e daí vai ter um gasto ali, né. Então, acho bem bacana essa atitude desses advogados, se vocês quiserem parabenizar eles. E quanto, assim, ao auxílio emergencial, eu acho que foi um programa bem problemático, assim. Teve vários casos de pessoas que não eram, assim, necessitadas e que ganharam benefício. Muita gente necessitada não ganhou, teve que recorrer 1, 2, 3 vezes, né? Enfim, e agora ainda tem mais essa sacanagem aí de a pessoa que demorou mais para ganhar não ganha todas as parcelas e tem que entrar com recurso, né? Então, achei, sim, foi um programa, assim, bem mal implementado, assim, embora seja uma iniciativa bacana. Verdade. Até eu estava olhando os comentários aqui da galera, tanto no canal aqui do Seu Crédito Digital, no YouTube, quanto também lá no Consulta Pública, né? E o povo tá mais ou menos falando ali, né? Tipo, poxa, até estão falando que a gente precisa muito, né? E eu me lembro que a gente, quando começou a fazer uns conteúdos, assim, mais ou menos relacionados a esses benefícios para ajudar a população do Brasil todo aí, eu me lembro que tinha relatos nas redes sociais, né? A gente colava no Face lá, principalmente em comunidades, que a galera realmente pega junto, se agarra, tem um engajamento muito legal lá, né? E o louco, assim, é que tinha uma mãe de família enlouquecida lá, braba com a vizinha que torrava tudo em cerveja, em festa, né? E enquanto ela tentava ali na miúda sustentar a família, né? Então a gente tem até a questão de comportamento, né? Que é problemático aí com esse auxílio. E
Tudo bem que todo mundo ganha o auxílio e faz o que bem entender, né? Mas realmente o auxílio é para dar essa força, para fazer a virada do mês, né? É para sustentar uma família. E muitas vezes eu vi até uma imagem que me emocionou muito, foi uma mãe fazendo, cara, um estrogonofe, assim, sabe? Uma mesinha toda arrumadinha, na humilde, assim. Eu acho que era da periferia. E, cara, corta o coração ver assim, sabe? Tipo, porra, parece que essa janta aí esse almoço devia ser, cara, todo dia, né? Só que, infelizmente, não é todo dia que as pessoas têm isso, né? Então, pô, é uma sacanagem, né, cara? A gente não conseguir ter assistência do Brasil pagando imposto pra caramba, né? Enfim, não tendo retorno nenhum, né? De quem paga imposto, não só para si, mas como para a comunidade, para a sociedade.